Olá, boa noite. Já sabe que com a semana a terminar, chegamos nós para a Igreja na Atualidade com o Padre José Luís Borga e vamos olhar um bocadinho para aquilo que o nosso comentador de serviço selecionou como o mais importante da semana. Isso é que é. Não, o mais importante, é que são coisas importantes. Mas pronto. Sabes que isso depende muito de quem faz a seleção. Pronto. Por isso é que é o mais importante para si. Achei graça a estas coisas que a gente vai falar. Estás boa? Está tudo bem, hein? Peraí. A sua semana correu bem? Olha, estava exatamente para te mostrar uma coisa do domingo passado. Agora peço que me mostrem, por favor. Olha aí. Estás a ver esta imagem tão linda, tão linda, tão linda? Isto foi o seu espetáculo. Isto é um espetáculo. Fui eu que fui. Olha aí. Olha ali. Agora é onde? Fantástico. Perguntas tu. E onde? Alcanena. Olha aqui o pessoal todo. E aqui ainda se estava a sentar, na boa. Casa cheia, padre. Casa lotada. Pois é. Isto é malta, tu gosta mesmo é do forró. Um dia também tenho que fazer aqui uma musiquinha. Um dia terminamos o Igreja na Atualidade a cantar. Pode ser? Não deixa de ser uma possibilidade. É, não é? Eu fico só a assistir. É só para dar um grande bem-ajo à Alcanena, que soube, além de aproveitar, começámos às 4, acabámos às 6h30 da tarde. Foi 2h30, o que equivale a 2 missas e tal. Mais o terço. Fantástico. 2 missas mais o terço. Em termos de tempo, não é? E aquela gente, se eu não me mandasse parar, ainda estava lá agora, que aquilo é uma coisa... É, mais ou menos como nas missas. Mas este domingo, agora estamos aqui a falar, que nos vi antes de domingo, quem vi depois de domingo, olha azar, é na Gulgã. Pronto. Mas já está agendado para Pertaria, para... como é que se chama aquilo? A Zambuja. A Zambuja? Não é Zambuja, não. A Zambuja? Mesmo ao pé de Vila Franca. Então não conheço. Bom, eu já me lembro. Quando se lembrar vai dizer. Onde tem a Igreja dos Pastorinhos. Alverca. Alverca, é parecido com a Zambuja. Pelo menos começa por lá para dia 17, 18 de fevereiro. De fevereiro. Bom, é só para dizer que a gente continua a dar música e a cantar, porque quem canta... Seus males espantam. Reza 2 vezes, é isso que estavas a dizer. Quem canta, reza 2 vezes. Só estava a dizer ditado. Mas quem reza espanta os maus. Pronto. As pessoas de oração... Bem, que trocadilhos, padre. Vêm sempre as coisas pela vida. Ora bem, vamos lá, estou a começar pelo princípio. Ontem terminou o oitavário. Exatamente. O oitavário foi 8 dias. Portanto, o oitavário pela oração pela unidade dos cristãos. E por felicidade nossa, uma delegação evangélica luterana da Finlândia encontrou-se com o Papa. Ontem foi em busca da festa e foi recebida pelo Papa no Vaticano. Ora, uma delegação luterana. Foi um pouco corresponder para a visita que o Papa fez quando foi dos 500 anos o ano passado. Da fundação, ou da Reforma Protestante, da fixação das teses de Lutero. Lutero. Para as pessoas têm que começar a perceber como estas coisas funcionam. Ora, particularmente importante é a frase que eu acho que devemos todos meditar, que o Papa disse nesta alocução. Permanece uma fecunda oportunidade, a comemoração da Reforma Protestante dos 500 anos, é uma profunda oportunidade para o ecumenismo, porque marcou não um ponto de chegada, mas um ponto de partida na busca ecuménica da unidade plena e visível entre nós. Engraçado, porque aquilo não foi um ponto de chegada. O Papa diz, ok, é um ponto de crise, de necessidade de reforma, de denúncia de coisas erradas, de busca do Evangelho, enfim, teremos aqui agora um manancial de teses, que aqui, diz o Papa, é um ponto, temos que ver com 500 anos de ponto de partida para uma unidade, porque se a Igreja se dividiu, é porque está em crise a sua unidade. É óbvio. Lá para a lista não dizia uma coisa tão óbvia. Sabes que lá para a lista dizia que 1 minuto antes de morrer ainda estava vivo. Pronto, é óbvio. Vai lá perceber-se porquê. Bom, marcou o ponto de chegada, mas o ponto de partida na busca ecuménica da unidade plena, visível, sob a tríplice marca da gratidão, do arrependimento e da esperança. 3 coisas. Tríplice: gratidão, arrependimento e esperança. Gratidão por tudo o que estes 500 anos nos mostraram. É um pouco, citando aqui o saudoso bispo de Setúbal, o Dom Manuel Martins, que numa das grandes homilias que fez, que eu me lembro, dizia esta ideia muito bonita. Deus não tem só a mão direita, também tem a mão esquerda.
E a esquerda também faz as suas coisas. Quer dizer, nem é sempre por direito, e escreve direito por linhas tortas, portanto, embora seja sempre justo, os nossos caminhos como pessoas é que muitas vezes são cheios das nossas limitações. E como limitados que somos, nem sempre estamos a ver o ângulo daquele lado. Ou, se calhar, para evidenciar o nosso, diminuímos o outro. Tudo isto, felizmente, não acabou com as divisões. E basta ver o que é que também, dentro da Reforma Protestante, outras divisões se somaram e se subtraíram e tudo mais. E aqui andamos todos a saber que, afinal, quem é que está a falar o Evangelho? Quem é que fala da... Ora, precisamos de arrependimento pelas nossas infidelidades, todas. O desrespeito, o vivermos contra os irmãos, o odiarmos. Não é propriamente um dom do Espírito Santo. Não é? O acharmos que nós é que somos. Todas essas... Temos que nos arrepender de tudo o que é orgulho, tudo o que é ostentação, tudo o que é presunção e água benta, cada um toma o que quer. E, finalmente, a esperança. A esperança de que tudo o que Jesus pediu na oração, que todos sejam um, como nós, o Pai, somos um só, que o Espírito de Deus que habita em nós, que faz de nós, sermos filhos de Deus, irmãos em Cristo, que tudo isto nos dê a esperança de que a unidade não é uma utopia. Ela começa a ser uma realidade, o Papa tem-no dito, sobretudo, desde logo na caridade. Em muitos aspectos, já nos vemos muitas vezes a sermos parceiros, a responder e a reagir às situações que mais desafiam a sociedade humana, a comunidade humana. Mas, continuava o Papa, a urgência é dar testemunho da presença do Deus vivo, porque o principal desafio comum do ecumenismo é reiterar a centralidade da questão de Deus, não de um Deus qualquer, mas daquele Deus que nos revelou a face concreta de Cristo. Quer dizer, um testemunho de um Deus que não está longe, mas que vem ao nosso encontro, que nos pergunta acerca das nossas atitudes e que nos desafia, revelando-nos a face de Cristo, a sermos caridosos uns com os outros. Se o teu irmão te ofender, vai falar com ele. Oferece-lhe o teu perdão, que também precisas quando tu o ofendes a ele. Então, perdão mútuo. E tudo isto é uma conquista. Como se vê, não é ver que tem ou não tem razão, porque felizmente a razão chega para todos temos razões, mas é se temos a atitude que o Evangelho nos ensina, que é caminharmos na mesma direção e com os mesmos pressupostos. Ora, o Papa, ao fazer isto tudo, está a falar-nos que o ecumenismo continua a ser, desde o Vaticano II, que o é para toda a Igreja, nos tempos atuais, um profundo desafio a todas as igrejas. Aos que se dizem cristãos. Como é que tu que dizes que amas a Deus e que segues Jesus Cristo, não é? Uma vez foram ter com Jesus Cristo, foi lá no Evangelho, que havia uns que estavam a expulsar uns demónios, mas não andavam com os discípulos. E então alguém diz, queres que a gente os proíba? E ao que Jesus respondeu, não podem expulsar demónios em meu nome e dizer mal de mim. Portanto, esta coisa, se Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós estamos condenados a caminhar juntos. E isso é um lado bom. E também porque o mundo, muito do que é este ateísmo, esta desconfiança das religiões, é pela infidelidade nossa, porque não veem os testemunhos. Vede como eles não se amam. Em vez de ver como eles se amam, como está nos Atos dos Apóstolos. Eu vim inspirado porque venho do retiro. Pois, exatamente. Tive 4 dias ali enfarinhado. Portanto, 4 dias de reflexão. Exatamente. Vede como eles se amam, e isto às vezes começa logo das nossas comunidades, porque às vezes estas divisões, eu já tenho irmãos e meus evangélicos, ou luteranos, ou das Assembleias de Deus, que estão mais em comunhão comigo que algumas pessoas dentro da Igreja Católica. Aliás, eu agora hoje, esta quinta-feira ainda não li porque não cheguei a casa, um artigo na Visão sobre a Igreja que resiste a Francisco. Não é bem verdade, mas que parece estar incomodada com algumas situações. Este adjornamento e tem, sobretudo, saudades do que foi. Como se a gente de costas visse para onde é que a história nos está a levar. Não é? Este de costas é no sentido literal. No sentido literal, porque então, os sacerdotes põem de costas para a Assembleia. Portanto, vamos pedir esta graça, que o ecumenismo não seja só uma relação entre igrejas, mas seja, sobretudo, a relação com o Evangelho, com a pessoa de Jesus Cristo, com o rosto de Jesus Cristo, que há de estar connosco, que mostra as suas feridas, o quanto a gente o magoou, o quanto a gente às vezes o expulsa da nossa vida, e isto seja um exercício comum. Tudo começa aonde? No coração da gente. Se rezarmos juntos, não posso estar a rezar pelos meus irmãos protestantes e depois, quando os vejo,
ter sentimentos negativos para com ele. E de rejeição. Com eles. E começa por dentro, não é? É por dentro que as coisas são. E o Papa Francisco também nesta semana, reunido com os teólogos, deixando ali mensagens muito sérias. A teologia é uma ciência, mas é sobretudo uma ciência que usa duas virtudes: a humildade de aprender e o diálogo para se poder explicar. Porque não há ciência que não seja partilhada. Porque eu saber de uma solução, imagina, na física ou na química, e depois não ser publicada nas revistas da especialidade, e isso não ser causador de inovadores produtos, é evidente que posso estar a dizer que descobri muita coisa, mas eu descobri isto aonde? O que é que tu descobriste? Não posso explicar, isto é uma coisa cá minha. Está bem. Então fica assim. Fica assim, deves ter descoberto muita coisa, provavelmente, se tu explicares, a gente vai ver o quanto tu andaste a perder tempo. Aliás, porque sobre o meu entusiasmo eu próprio quero comunicar. Ora, o Papa encontrou-se com membros da Pontifícia Academia de Teologia, isto em Roma é muito importante, a gente vai para Roma estudar Teologia, cá temos a fotografia tirada da ocasião, isto foi ontem, e ele diz exatamente que a teologia se coloca como lugar de debate e de diálogo para a comunicação do Evangelho. Um grande teólogo, São Tomás de Aquino, dizia que a teologia deve-se fazer de joelhos. Mas depois, na explicação, deve-se fazer com uma linguagem que as pessoas entendam. Jesus Cristo usava parábolas, não é? E contava histórias. Em vez de falar só da omnipotência, omnisciência de Deus, fala como Ele é Pai e espera tudo e dá-nos tudo. Tudo o que precisamos. Ora, em contextos sempre novos, agora é preciso dizer, com esta cultura atual, cheia de outro tipo de ruídos, outro tipo de recursos também, não é? Esta linguagem que é feita da imagem, que é feita dos sons permanentes, que é ver-se ao silêncio, que acha que o silêncio é o vazio, não é? Quando anda vazia com tanto barulho. É chamado o ruído branco. No outro dia aprendi isto, que é uma coisa engraçada. Se queres ter uma conversa, por exemplo, esta conversa que estamos a ter aqui, podemos tê-la num café cheio de gente. E se estiver cheio de gente com um barulho enorme, podemos ter que ninguém está a ouvir a nossa conversa. Podemos falar abertamente que ninguém está a ouvi-la. Você se põe ali ao lado a escutar. Mas para isso já não tem que ser abstraído do barulho, não é? Mas nós podemos ter esta mesma conversa. Porquê? Porque há um barulho que, se fosse menos, as pessoas, em si, calar-se-iam para perceber o que a gente estava a dizer. Mas como é tanto, elas vezes se percebem que a gente está a ter uma conversa que possa ter interesse. Entendes? Portanto, chama-se o barulho branco. Branco porquê? Porque não evidencia nada, está tudo, parece que está em branco. Correspondente também ao silêncio, curiosamente. Aí porque também no silêncio não pode ficar o vazio total do silêncio. Também é insuportável, o vácuo. Nós não conseguimos suportar o vácuo. Até fazemos silêncio para ouvir, para buscar outros sons, para ouvir outras vozes, para nos ouvirmos a nós mesmos. Portanto, não é para não ouvir nada. Para não ouvir nada é pânico absoluto. Fomos para um sítio totalmente insonorizado. Leva à loucura, sabias? Nós até começamos a fazer barulho que é para dizer, afinal estou aqui. Precisamos de sons. A Academia é chamada a acolher a sua identidade como promotora de um encontro entre teologia, filosofia e ciências humanas. Isto é um diálogo fundamental. Nós não podemos falar de coisas que depois as ciências humanas ou contradizem ou desconhecem. Em princípio, este diálogo é mutuamente valorativo. As ciências humanas têm muito a aprender com o que o Evangelho nos ensina da condição humana, da entreajuda, do amor recíproco, enfim, e também o inverso. Nós também temos que perceber que, por exemplo, às vezes a nossa dimensão psíquica cria obstáculos que não basta só as boas vontades, não é? E, portanto, a teologia tem um vasto campo de diálogo com estas novas ciências, que são bem mais recentes. A teologia veio de uma coisa que se chamava metafísica. Que era o saber para lá da física, para lá do que é material. Não é? E, portanto, veio aqui a semente do Evangelho que produza um fruto de um campo do saber, um fruto no vasto campo do saber. Produza frutos. Não é? Que as pessoas, por exemplo, que a filosofia goste de falar com teólogos. Que a teologia não se sinta perdida por perceber o que é que os filósofos andam a pensar. Que a sociologia também ouça os filósofos. É uma área engraçada, que é das áreas do saber dos saberes. A filosofia é o amor do saber, da razão.
e a teologia, o logos de Deus, a palavra de Deus. Estes não são capítulos estanques nem indiferentes. Eles são mutuamente comunicantes. E o Papa então lá foi dizendo que esta academia deve ser capaz, já tem tantos séculos de vida, deve ser capaz de, nos tempos atuais, com as dificuldades atuais, fazer o que é preciso ser feito e que está por fazer. Não é? Portanto, os novos teólogos, a propósito disso, um grande teólogo e biblista português, agora aqui, puxar a brasa à minha sardinha, cá temos, o José Tolentino de Calaça de Mendonça, que escreveu a primeira letra que eu musiquei, O Velho Marinheiro, foi meu colega de curso. Conheci-o, portanto, bem jovem. Eu próprio também era jovem, quando nos conhecemos mutuamente, no Seminário da Almada. Fizemos uma caminhada toda de filosofia e de teologia. Foi muito interessante caminhar com ele. E depois é vê-lo agora a ser convidado a ir pregar os exercícios espirituais ao Papa. No retiro do Papa, não é? Não é? Os exercícios espirituais que vai fazer ao Papa. E não é por acaso. É um homem que, na área, cá está, da poesia, da literatura, da Bíblia e da cultura, mais do diálogo. Ele tem, em Portugal também tem o secretariado, é o responsável do secretariado da cultura. É alguém que se faz perceber, basta ler os livros e ver como ele escreve, e é tão lido dentro e fora da Igreja, ainda bem, porque de facto ele tem o cuidado de depurar como fala, o que diz, como diz e para quem fala. Isto é muito importante, não é? Quem quiser que me entenda, quem quiser que se esforce, ao ponto do Papa e os seus cardeais lhe pedirem para lhes ir pregar os exercícios espirituais. Na linha, o tema é a sede, elogio da sede, é o tema geral das reflexões. A sede. Tenho sede, como dizia o Jesus ao pé da Samaritana, tem sede da sede dela. E ela também tem muita sede. E então ele mostra-lhe uma água que mata a sede dela e ali está como uma simples matéria, como a água leva a um encontro com a vida, e isto é muito importante. Portanto, saímos do ecumenismo para chegarmos à teologia e agora à busca das verdades que a teologia nos vai certamente fazer entender. E para terminar esta primeira parte, diz-me que está a acabar. Sim, sim. Ok. Um texto muito fácil que vem no site da Cultura, que tem esta frase que é glosada, não é gozada, é glosada, é refletida pelo cardeal Ravasi, que é o homem da cultura ou do diálogo com os leigos. E esta frase é muito bonita, eu peço para pôr estou no ar. Amor sem penitência e espírito de sacrifício é um corpo sem coluna vertebral. Porquê é que isto é tão importante? Tem a ver com os tais exercícios, não é? Ele não se ergue, é apenas um amor que sem estrutura, sem capacidade. E como nós sabemos, o que dá firmeza à nossa estrutura, é o exercício. Não é? A melhor maneira da gente tornar uma pessoa incapaz de estar de pé é mantê-la deitada durante muito tempo. Ela perde o andar, ela perde a estrutura. Ora, a vida espiritual e a penitência dá firmeza aos critérios de vida, às opções e tudo mais. A ascese aprende-se a cobrir na ascese, perdão, a ascese é aquele exercício, vamos dizer, os exercícios espirituais, aprende-se a cobrir com um véu piedoso os defeitos dos outros e a cobrir com um véu da modéstia as nossas glórias. A gente tapa os defeitos dos outros e tapa as nossas glórias. Porque na ascese nós ficamos muito parecidos com toda a gente. E ficamos muito mais próximos, sobretudo daqueles que, se a gente tem que fazer exercícios para ser alguém, talvez seja a melhor maneira de convidar os outros também. Olha, por que não? Fazer-se também caminho para ganhares a tua estrutura. Aprende-se que o cristão tem só um inimigo que deve temer. Ele próprio. Vou dizer mais. A sua preguiça. A sua desistência. Ou, se calhar, a sua presunção. Porque quando toca à verdade, é o que nos digam os atletas de alta competição, que todos os dias treinam, e quanto mais vencem provas, mais treino fazem. O que significa que eles sabem que no dia em que ficarem só na presunção de que são campeões, começa a sua derrocada. Ora, a vida espiritual é também isto. Olha, se o Tolentino vai lá fazer isto, façamos nós também, com a ascese, eu vim agora do meu retiro, para que a nossa estrutura relacional, a nossa personalidade, os nossos melhores propósitos, não fiquem todos rasteiros, sem dignidade e sem volumetria, porque ninguém vê.
está arrasado, não se nota. Olha, são palavras que o nosso cardeal Gianfranco Ravasi propõe neste site, e que é um site que eu também recomendo, o site do Secretariado Nacional da Cultura, que tem sempre grandes textos também, de espiritualidade. Para quem gosta também de se sentir motivado e refletir, aqui tem um bom manancial. Vamos terminar esta primeira parte com essa sugestão. Curta pausa e voltamos já de seguida. Até já.